para falar sobre as repercussões ainda da reunião entre Lula e Donald Trump, especialmente dentre os setores afetados pelo tarifaço. Eu converso agora com Luiz Roberto Saldanha, vice-presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo aqui no CNN Money e boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Muito obrigado. É um prazer poder estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber. A gente viu como é que estão os mercados nesse momento, muito na expectativa aí sobre o que vai acontecer depois desse encontro, se vai ser possível avançar realmente com o cronograma. Eu gostaria muito de saber a percepção de vocês nesse momento, diante do que a gente tem pelo menos até agora, né, que já é um avanço nas negociações. Exato, Muriel. Como você bem colocou, acredito que estejamos todos bastante otimistas. Eu acho que nós mudamos de fase, entramos agora numa fase de diálogos, de conversação. O que já saiu de concreto dessa primeira reunião, já houve uma reunião do grupo técnico discutindo e propôs uma agenda. Vocês anunciaram agora há pouco essa possibilidade já de um grupo estar indo para Washington na próxima semana. Então, a gente está bastante otimista, porque acredito que a gente entra agora numa fase de discussão bem mais proativa, para que a gente consiga aí, como colocado pelo presidente Lula, assim como o presidente Trump, para que a gente consiga um acordo que seja benéfico para ambas as partes o mais rápido possível. Perfeito. Eu até aproveito para perguntar como é que estava o cenário antes para a gente relembrar um pouquinho, porque de setembro para cá, depois que existiu aquele encontro entre Donald Trump e o Lula nas Nações Unidas, muita coisa mudou, né? Vocês estavam realmente sem esperança antes da gente ter esse avanço ou vocês ainda tinham aquela esperança lá no fundo? Muriel, o café, especificamente, é um mercado extremamente complexo e a gente vem de um cenário de escassez de oferta dos últimos 4 ou 5 anos, principalmente por problemas climáticos, em que os preços atingiram máximas históricas. Então, ele já estava bastante complicado em termos de fazer essas negociações e conseguir encontrar esses mercados e continuar expandindo o volume e agregando valor para os cafés brasileiros. Só para dar uma ideia, quando houve o anúncio do tarifaço, o café estava na Bolsa de Nova York a 284 cents por libra, e hoje, por exemplo, a gente está batendo, hoje variou bastante, mas chegamos a 400 cents por libra. Isso aí são 40% de variação entre a época do anúncio do tarifaço, não é só ele o responsável pelo aumento dos preços, mas toda uma complexidade de cenário geopolítico, oferta e demanda, e logística e outros pontos. Mas com essa tarifa de 50% em cima do café, já num preço bastante alto, praticamente tornou o produto brasileiro para os Estados Unidos inviável economicamente. Então, se a gente está numa cotação de 400 centes, o nosso produto estava lá chegando a mais de 600 centes por libra, o que torna uma competição totalmente inviável. Os Estados Unidos são o nosso principal parceiro comercial para os cafés especiais e comerciais brasileiros. O Brasil corresponde por 30% aproximadamente do café que eles importam. Para nós, representa praticamente 17% das nossas exportações de café. Então, é um mercado extremamente importante por tudo que foi feito para que a gente conseguisse chegar nessa posição. Ou seja, não haver discussões, não haver conversa e a manutenção dessa tarifa, até porque, pelo nosso entendimento, pelo fato dos Estados Unidos não ser um grande produtor de café, você tem apenas pequenas áreas no Havaí e pequenas áreas no Porto Rico. Pelo fato de que a nossa parceira lá nos Estados Unidos, que é a NCA, ter demonstrado a capacidade de agregação de valor que o produto café brasileiro tem na cadeia de valor americana. Então, o estudo deles diz que cada $1 importado em café do Brasil, ele é transformado em 43 dólares dentro da cadeia de valor. Então, são razões pelas quais não há motivo para manutenção dessas tarifas, fazendo com que o Brasil fique inviável, além de que a necessidade de buscar substituição para o café brasileiro já está causando impactos no próprio Estados Unidos, para os consumidores americanos, com o aumento do preço do café nos últimos meses de quase 30%. E aí tem outro ponto, né, Luiz, também, que é o fato das tarifas para a Colômbia, porque a gente sabe também que a Colômbia, no fim das contas, é um grande polo de café e agora a gente está vendo essa disputa aí entre o presidente Donald Trump e também o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Diante desse cenário, isso talvez possa auxiliar
o café brasileiro, o setor especificamente, vocês estão de olho também nessas movimentações e o quanto isso pode ajudar? Porque, querendo ou não, com a Colômbia não sendo taxada, apesar da Colômbia não ter realmente uma quantidade tão grande quanto a gente tem por aqui para realmente mandar para lá, ainda assim eles poderiam sair beneficiados, né? Exato, são pontos distintos, tá? Tá. Um dos movimentos que estão ocorrendo, né, já nesse momento, são países que estão importando cafés do Brasil, estão fazendo sim essa triangulação, tá? Dos pontos que teoricamente nos protege é que as características sensoriais dos nossos cafés, elas são diferentes de outras origens. Então, o Brasil, ele se caracteriza prioritariamente pelo corpo que tem os cafés brasileiros, pela doçura que tem os cafés brasileiros, e isso conquistou e fez parte de blends na maioria dos países consumidores do mundo. Qual é o grande risco? O grande risco é que, pelo fato de estarmos com essas tarifas que nos tornam uma origem inviável, é que a indústria faça a substituição do componente Brasil por outras origens. Então, um dos pontos que a gente vê imediatamente é redução de embarques de cafés brasileiros. Então, falando em cafés especiais, o agosto, quando começaram as tarifas a entrar em vigor, nós já tivemos uma redução comparada a 2024 de 79% de embarques de cafés especiais brasileiros para os Estados Unidos e o setembro 55% de redução. Isso já é redução neste momento, já está acontecendo. Qual é o outro grande risco? É que, de novo, o mercado norte-americano, conquistado a duras penas e toda uma cadeia de supply que foi desenvolvida, uma cadeia de agregação de valor, ela passa, neste momento, pelo nível das tarifas e mais os níveis de mercado, passam os Estados Unidos a buscar possibilidades de substituir o componente brasileiro nos blends, ou seja, as indústrias que já estariam fazendo estratégias de compra para o 2026 já não estão considerando o café brasileiro por essa volatilidade, por essa incerteza, e já estaria acontecendo a substituição do café brasileiro, ou seja, a perda de market share que já vai ser sentida em 2026. No caso específico Colômbia, se você tem diferença de tarifas, sim, pode haver essa triangulação, ela já está ocorrendo. Colômbia, sim, é um grande player. A Colômbia é o segundo maior produtor de arábica do mundo. O Brasil é o primeiro e a Colômbia é o segundo. Assim como os nossos outros concorrentes, por exemplo, em termos de café canéfora, de robusta, em que o Brasil é o segundo maior produtor e o Vietnã é o primeiro. Estados Unidos não são, historicamente, grandes consumidores do café robusta, do canéfora, porém, com essas grandes tarifas, com essa questão de que a disponibilidade de café arábica neste ano, como nos anos anteriores, ela está bastante restrita, ela começa a forçar a indústria a causar uma mudança no hábito de consumo do mercado norte-americano. E esse é um risco enorme para toda a cadeia do Brasil. Sem dúvida, eu até queria entender o quanto que na sua avaliação essa possibilidade de um avanço com as negociações chega num bom momento, porque você está trazendo para a gente alguns pontos importantes de que o café brasileiro já está sendo substituído, Luiz. Vocês acreditam que vai ser possível reverter esse cenário, dependendo aí de quando vai acontecer essas negociações e o quanto vai ser possível avançar com o acordo? Vocês veem uma possibilidade de reversão? Sim, ele é um excelente momento, né? Então, na verdade, assim, quanto antes, melhor. O Brasil terminou a sua safra 2025 e esses cafés estão em pleno processo de exportação. Neste momento em que continuamos com máximas históricas do mercado, o preço do café está bastante alto, então ele ainda continua sendo remunerador, e a escassez do café arábica faz com que alguns outros mercados sejam acessados e compensem parte dessas perdas com os Estados Unidos. Mas, de novo, o tamanho do mercado norte-americano, a envergadura do nível de relacionamento que foi criado ao longo desses anos com os Estados Unidos, ele não consegue ser trocado num prazo curto. De novo, café e café especial é um produto de relacionamento. Você precisa desenvolver toda essa cadeia entre aprovação de perfil sensorial, você tem que ter aprovação do blend, da história do consumidor, de qual é a mensagem que vai ser feita ao consumidor final. Você não consegue simplesmente substituir esse tamanho de exportação dos Estados Unidos para outros países de maneira rápida. Ou seja, assim que voltarmos a uma normalidade de preços
em que nós tivermos a equalização entre oferta e demanda mundial de café, os impactos para todos os produtores e para as cadeias de valor do Brasil em café vão ser tremendas, porque a gente corre esse risco gigantesco da substituição e perda de market share no principal país consumidor dos nossos cafés, que é os Estados Unidos. Perfeito, Luiz. Eu queria entender também o quanto que o café tem mudado de preço, o comportamento do consumidor também como um todo aqui no Brasil diante desse cenário, porque levando em consideração que fica proibitivo, né, fazer esse movimento de exportar, de mandar esse café para os Estados Unidos, como é que vocês têm se virado aí nos últimos meses e o quanto que isso tem influenciado e impactado o nosso cenário local aqui no Brasil? Muriel, excelente pergunta. Então, o mercado interno é o segundo maior consumidor de cafés do mundo, somente atrás dos Estados Unidos. Existe uma diferença, uma segmentação no consumo do mercado. Então, de um lado, a gente vê uma cadeia de cafés especiais que continua crescendo bastante a demanda, em que o fato de o café ter subido de preço, os patamares mudaram completamente de preço nos últimos 2, 3 anos. Isso trouxe os cafés das categorias que são tradicional, que são superior, elas ficaram mais próximas às categorias gourmet e especial, e aí essa diferença no atributo sensorial tem impulsionado o aumento de consumo do café especial por uma maior percepção de valor pelos clientes finais. Do outro lado, a gente tem o hábito do consumo do café tradicional, do café extra forte pela população brasileira, e essa tem sim sentido bastante essa alteração de preço, é uma segmentação muito mais sensível à variação de preço, e os estudos da BIC apontam até uma certa redução no consumo nos últimos meses. A indústria está se readaptando, os consumidores estão readaptando, mas a projeção é de que se nós tivermos uma reequalização de oferta e demanda, se nós tivermos a normalização da questão do tarifaço, o café vindo para um produto de isenção dentro da lista, possivelmente a gente deva ter um ajuste dessas cotações e a gente possa ter uma redução desses preços também para o mercado interno a médio e longo prazo, de novo, considerando que o café é uma commodity extremamente complexa a formação de preço no mercado global. Sem dúvida. Eu aproveito para perguntar para vocês, na verdade, se vocês têm olhado para outros mercados, se vocês conseguiram, ao longo desses meses, olhar para segundas opções, talvez planos B, C, levando em consideração aí esse cenário dos Estados Unidos, ainda que a gente imagine que deve ser muito difícil substituir os Estados Unidos. Sempre. O Brasil, com seus empreendedores, vamos falar primeiramente do segmento dos cafés especiais, o nosso trabalho é sempre divulgar a qualidade dos cafés brasileiros, as histórias que carregam esses cafés especiais e todas essas transformações que por onde o café especial brasileiro passa, ele toca. O Brasil é um exemplo a ser seguido em termos de sustentabilidade, o que a gente faz em boas práticas de produção aliadas ao nosso Código Florestal e ao nosso Código Trabalhista. O Brasil tem um processo de rastreabilidade bastante robusto, além da qualidade do café brasileiro. Muitas oportunidades têm sido abertas e buscadas, e um grande exemplo é esse próprio evento onde estava o presidente Lula com a sua delegação. O Sudeste Asiático é um dos mercados que tem um potencial de crescimento gigantesco. Hoje, essa porção geográfica ela tem uma população de quase 700 milhões de habitantes, tem um crescimento econômico pujante, e esse Sudeste Asiático é um desses mercados que tem sido um novo destino para esses cafés especiais brasileiros, por toda a experiência que esses produtos podem estar impactando e causando. Então, cresce sim a Europa, cresce a Ásia de uma maneira geral, a própria Oceania é um grande consumidor dos cafés brasileiros, de novo, sem tirar o peso, a importância do mercado norte-americano, que sempre será extremamente importante para os nossos cafés. Perfeito. Vocês estão em contato também com o governo federal ou então talvez com os secretários, com os ministros? Como é que vocês têm feito aí esse diálogo realmente para entender quais os próximos passos e até para colocar as reivindicações por parte do setor? Exato. No caso do setor café, nós tínhamos, por exemplo, dos cafés especiais, o nosso diretor executivo da BSA, que é o Vinícius Estrela, estava presente junto com a comitiva do presidente, Tá. e não é ele falando aqui com você na entrevista, porque ele nesse momento ele está voando de volta de Kuala Lumpur,
Mas sim, a gente está presente, a gente tem tentado trazer essas informações de qualidade, mostrando a urgência, a importância dessas negociações, porque é uma diplomacia de várias mãos. A gente tem essa diplomacia do lado político e governamental, e a gente tem essa diplomacia do lado dos empresários. Então, um ponto desse muito interessante é essa diplomacia entre a cadeia de valor do Brasil com a NCA, que é a Associação de Cafés dos Estados Unidos, em que nos auxiliou com estudos mostrando essa agregação de valor, mostrando como o café é um produto de complementariedade aos Estados Unidos e não é um produto de competição, mostrando o quanto este produto agrega valor nos Estados Unidos e nos ajuda nesse processo todo. Então, primeiro é municiar de informação de qualidade, acredito, ambos governos. O setor empresarial está trabalhando próximo nos dois países, aproximando e tirando essas barreiras, e a gente poder realmente mostrar e dar tranquilidade para que o governo e para que os nossos especialistas, diplomatas, possam fazer as negociações e possam trazer os melhores resultados possíveis para o nosso país. Luiz Roberto Saldanha, vice-presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui e volte sempre, viu? Importante a gente entender como é que está o cenário aí para o setor. Muito obrigado, Muriel. Uma honra. Deus abençoe e uma boa tarde a todos. Obrigada. Uma boa tarde, boa semana aí para vocês.